tudo bem? Aqui é a Vanessa do canal Plantão Química e hoje eu vou te ajudar a resolver as atividades de matemática do sexto ano da semana 5 do volume 2 do PET de 2021, beleza? Se esse não é o vídeo que você está procurando, não tem problema, eu vou deixar aqui em cima uma playlist com todos os vídeos de exercícios de matemática do PET que a gente já fez. Lá você com certeza vai achar o vídeo que você está procurando, beleza? Mas bom, se você quer esse vídeo mesmo, então vamos lá para as atividades. Bom, pessoal, aqui na atividade 1, a questão começa pedindo todos os múltiplos naturais de 20. Então, vamos lembrar que o primeiro múltiplo de 20 é o próprio 20, porque é 20 vezes 1. O próximo é 20 vezes 2, que é 40. 20 vezes 13, 60. Vezes 4, 80. Vezes 5, 100. E por aí vai. O número de múltiplos de um número é infinito. Na B, mesmo esquema. Ele está pedindo os múltiplos naturais de 30. Então, vamos lá. 30 vezes 1, 30. Vezes 2, 60. Vezes 3, 90. E por aí vai infinitamente. Opa, já dei um spoiler. Aqui na C, ele está pedindo os 5 primeiros múltiplos comuns de 20 e 30. Então, o que seriam múltiplos comuns? São números que são múltiplos dos dois números, tá? Então, eu marquei aqui os 5 números, que são 60, 120, 180, 240 e 300, beleza? E na D, ele está pedindo o MMC de 20 e de 30. O que é o MMC? É o menor múltiplo comum. Então, olhando ali para cima, a gente vê que o menor múltiplo é o 60, beleza? Aqui na atividade 2, a questão está pedindo para a gente achar o MMC de outra forma, que é pela decomposição em fatores primos. Por quê? Esse método de olhar para os múltiplos de todos os múltiplos do número, de todos os números e comparar eles, né, para achar os que estão em comum, é um método efetivo? É, só que ele é muito trabalhoso, né? Então, esse método aqui, ele é um pouquinho mais rápido. Então, vamos lá entender como é que a gente faz ele. A gente escreve os 3 números e traça uma reta do lado. Do lado direito da reta, a gente vai usar números primos e dividir esses 3 números pelos números primos, tá? Então, vamos lá. Desses 3 números, só um deles é par, que é o 18. Mas não tem problema, eu vou dividir esse 18 por 2 e os outros 2 números que eu não posso dividir por 2, eu vou manter, beleza? Agora, não dá mais para dividir nenhum número por 2, mas dá para dividir todos por 3. Beleza. Ainda dá para dividir todos por 3, então eu coloco 3 de novo e vamos lá. E ainda dá para dividir um número por 3. Prontinho. Agora, não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Prontinho. Agora que a gente chegou em 1, 1, 1, significa que a gente acabou o método, tá legal? Agora, para achar o MMC, é só multiplicar os números primos que a gente encontrou. Então, olha, o 2, o 3 apareceu 3 vezes, então eu vou botar ele 3 vezes na multiplicação. E o 5. Nosso resultado é 270. Agora, vamos fazer os 3 múltiplos de 18, 30 e 48. Então, vamos começar pelo 2. Ainda dá para dividir o 24 por 2 e ainda dá. Prontinho, não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Ainda dá para dividir por 3. Agora não dá mais, mas dá para dividir por 5. Prontinho, só multiplicar todos esses números primos que a gente vai achar o MMC desses números, que é 720. Agora, vamos fazer desses 3 números, 120, 132 e 20. Então, olha, dá para dividir por 2, dá para dividir por 2 de novo, por 2 de novo. Agora não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Agora não dá mais, mas dá para dividir por 5. E agora dá para a gente dividir por 11, que também é um número primo. Tá certo? Para achar o MMC, é só multiplicar esses números primos. Prontinho. Vamos lá. Na D, ele quer o MMC de 150, 300 e 375. Então, vamos lá. Dá para dividir por 2 os 2 primeiros. Ainda dá para dividir o 150 por 2. Agora não dá mais, mas dá para dividir por 3. Agora não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Dá por 5 de novo e de novo. Prontinho, acabamos. Agora é só multiplicar todos esses números primos. E a gente acha 1.500. Bom, aqui na atividade 3, a questão está falando que de uma rodoviária
tem um ônibus de uma empresa que parte a cada 20 minutos e um ônibus de outra empresa que parte a cada 45 minutos, sendo que os dois partiram juntos pela primeira vez às 8 horas da manhã, tá certo? E aí ele quer saber quantos minutos depois esses dois ônibus vão voltar a partir juntos e que horas isso vai acontecer. Então vamos lá. O tempo que vai levar para os dois partirem juntos de novo tem que ser um múltiplo de 20 e um múltiplo de 45, né? E como ele quer o menor tempo, vamos descobrir o MMC desses dois números, tá certo? Então, olha, vamos lá. Vamos dividir por 2 de novo. Não dá mais por 2, mas dá por 3. Dá por 3 de novo. E agora dá para dividir por 5. Prontinho. Agora vamos calcular o MMC. Deu 180 minutos. Então, a primeira pergunta a gente já respondeu. Só que ele quer saber a que horas que isso vai acontecer. Só que não tem como a gente pegar esse número de minutos e somar ali no número de horas, né? Então, vamos converter minutos em horas. Então, a gente tem que lembrar que uma hora tem 60 minutos. Então, eu vou dividir 180 por 60 e a gente vai encontrar 3 horas. Então, às 8 horas da manhã, os dois saíram juntos. Eles vão sair juntos de novo 3 horas depois, que vai ser às 11 horas da manhã. Beleza? Bom, aqui na atividade 4, a questão fala da Glória, que tem uma coleção de selos e ela tentou dividir essa coleção em grupos de 12, 24 ou 36 selos, sendo que nas 3 ocasiões sempre sobravam 7 selos, tá? E a questão também fala que o número de selos fica entre 300 e 400. O que a gente tem que ter atenção? O número de selos da Glória não é múltiplo de 12, nem de 24 e nem de 36, porque senão não sobraria nenhum selo nessas divisões que ela tentou fazer, tá certo? Porém, se a gente tirar 7 selos da coleção da Glória, a gente vai ter um número que é múltiplo desses 3, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar um múltiplo dos 3 e somar 7 para achar o número dos selos da Glória, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo o MMC, dá para dividir por 2, de 2 de novo, não, 2 de novo, por 3, prontinho. Agora, resolvendo aqui, a gente chega em 72 selos, tá certo? Só que qual é o problema? 72 é muito menor do que 300. Se eu somar 7 unidades aqui, eu não vou chegar a 300. Isso quer dizer que eu vou ter que usar um múltiplo desses 3 números, que não é o 72. Só que todos os outros múltiplos, que são múltiplos dos 3, em comum aos 3, vão ser múltiplos do 72. Então, vamos dar uma olhada nos múltiplos de 72? Ó, vou continuar. Cheguei no 360, que é um número que está entre 300 e 400. Então, ele provavelmente é um número que a gente vai precisar, tá certo? Agora, para achar o número de selos, eu vou somar 7 unidades a esse número. Prontinho, chegamos ao resultado que é de 367 selos, beleza? Bom, na atividade 5, ele fala sobre o Lucas, que tem bolinhas de gude, né? E ele tentou dividir essas bolinhas em grupos de 18, de 24 e de 48, mas sempre sobravam 9 bolinhas. E a gente sabe que o número de bolinhas está entre 400 e 500. E aí, no final, ele pergunta, né? Ele fala que ele tem latinhas que podem comportar até 22 bolinhas cada uma, e ele quer saber quantas latinhas o Lucas vai precisar para guardar as bolinhas dele, tá certo? Então, vamos começar fazendo o MMC de 18, 24 e 48. Então, olha, dá para dividir por 2, ainda dá. Pronto, não dá mais, mas dá para dividir por 3. E, de novo, prontinho. O MMC desses 3 números é 144. Que nem no problema anterior, 144 está bem menor do que 400. Então, vamos procurar um outro múltiplo, né, que seja múltiplo de 144 e esteja ali entre 400 e 500. Então, vamos lá. Opa, achei o 432, que é um ótimo candidato, tá certo? Agora, para achar o número de bolinhas do Lucas, eu vou somar 8 unidades. E aí, a gente chega em 440 bolinhas, tá certo? Só que o que a questão está querendo não é o número de bolinhas, é o número de latas. E cada lata comporta 22. Então, eu vou dividir esse número por 22. E aí, a gente chega em 20 latinhas que o Lucas vai precisar, beleza? Bom, aqui na questão 6, ele está pedindo os divisores naturais do 20.
Então, olha, os divisores são aqueles números que eu posso dividir o 20 por eles e eu vou achar números inteiros, tá legal? Então, vamos lá. O primeiro divisor de qualquer número é 1. A gente sempre pode dividir por 1. No caso do 20, o segundo divisor é o 2. Dá para dividir por 4, dá para dividir por 5 e dá para dividir por 10 e por 20. Não dá para dividir, por exemplo, por 6, por 7, por 13, por 15, tá legal? E na B, ele está pedindo os divisores naturais de 30. Então, vamos lá. O 1, como sempre, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Já tô dando um spoiler ali da letra C, que na C ele está pedindo quais são os divisores comuns de 20 e 30, que são o 2, o 5 e o 10, tá certo? Na D, ele está pedindo o MDC. O MDC é o maior divisor comum, que nesse caso aqui o maior número é o 10, beleza? E bom, na 7, ele está pedindo para a gente determinar, pela decomposição em fatores primos, o MDC desses números. De novo, que nem no MMC, dá para fazer pelo método que a gente fez na atividade 6? Dá, mas dá muito trabalho. Então, vamos aprender um método parecido com o do MMC. A gente escreve os números, coloca a reta do lado, e aí agora a gente vai trabalhar com números primos. Então, olha só. Dá para dividir 32 e 48 por 2. Ainda dá, e ainda dá. Beleza. Só que agora eu cheguei em dois números que daria para eu dividir o 2 por 2, mas o 3 não. Lá no MMC, a gente colocaria o 2 e continuaria. No MDC, não. A gente só divide por um número se os dois números forem divisíveis por ele, tá? Só que 2 e 3 não tem nenhum divisor em comum. Então, eu vou parar o meu MDC aqui, beleza? E o valor do MDC vai ser a multiplicação desses números naturais que a gente utilizou para dividir, que vai dar 16, tá certo? Agora, vamos achar o MDC de 70, 90 e 120. Então, olha, dá para dividir por 2 e por 5. Ó, aqui não dava para dividir por 2 de novo, porque 35 e 45 não são múltiplos de 2. Então, a gente divide por 5, porque todos eles são divisíveis por 5. E aí, a gente chegou em números que não tem nenhum divisor em comum. Então, a gente para o MDC. Nosso MDC vai ser 2 vezes 5, que é 10. Na C, ele está pedindo para a gente achar o MDC de 198, 90 e 120. Então, vamos lá. Dá para dividir todos por 2. Não dá mais por 2, mas dá para dividir por 3. E agora, não dá para dividir todos os números por nenhum número primo. Então, a gente para o MDC aqui, que ele vai ser 2 vezes 3, que é 100. Agora, vamos fazer o D. Vamos achar o MDC de 28, 70 e 84. Então, olha, dá para dividir por 2. Agora, não dá mais por 2, mas dá para dividir por 7. Beleza, cheguei em 3 números que não tem nenhum, que os 3 não tem nenhum divisor em comum. Então, eu paro o meu MDC e o valor dele vai ser 2 vezes 7, que é 14. Bom, aqui na atividade 8, a questão está falando de uma escola em que 3 turmas do 6º ano organizaram uma competição e cada turma foi dividida em grupos, em equipes, tá? E ele fala que todas as equipes tinham o mesmo número de alunos, que tem que ser o maior número possível de alunos, tá certo? Então, a gente vai fazer o máximo divisor comum dos números de alunos dessas 3 turmas. Então, vamos lá. Então, olha, dá para dividir todos por 2. Não dá mais por 2, mas dá para dividir por 3. E aí, a gente chega em 3 números que os 3 não tem nenhum divisor em comum. Então, a gente vai parar o MDC aqui em 2 vezes 3, que é 6, tá certo? Então, cada equipe tem que ter 6 alunos, tá certo? E o número total de equipes? Bom, se eu dividir o número de alunos de uma turma pelo número de equipes de alunos em cada equipe, eu vou achar o número de equipe, certo? E esses resultados a gente acha aqui no método do MDC. Então, olha, 48 dividido por 6 dá 4. 36 dividido por 6 dá 6. E 30 dividido por 6 dá 5. Então, esses são os números de equipes que foram formadas em cada turma, tá certo? Para achar o número total de equipes, basta somar esses 3 números.
Prontinho, chegamos em 15 equipes no total. Aqui na atividade 9, ele está falando sobre um marceneiro que tem 2 tiras de madeira. Uma com 120 centímetros de comprimento e outra com 180. E ele quer cortar as duas em pedaços iguais, sendo que ele quer que esses pedaços sejam do maior tamanho possível, tá certo? E aí ele está perguntando qual é o maior comprimento desse pedaço. Como o comprimento tem que ser menor do que os tamanhos originais, mas tem que ser um divisor deles, para a gente ter divisão exata, ele tem que ser o maior divisor comum. Então, vamos fazer o MDC desses dois números. Então, vamos lá, dá para dividir por 2, dá por 2 de novo, não dá mais, mas dá para dividir por 3. Não dá mais para dividir por 3, mas dá para dividir esses dois números por 5. Prontinho, cheguei no final do meu MDC, porque 2 e 3 são primos, então eles não têm nenhum divisor em comum. Além do 1, claro. Então, olha, multiplicando todos esses números primos, a gente chega em 60 centímetros, que é o tamanho dos pedaços, beleza? Opa! Vamos para a atividade 10. Bom, vamos lá para a atividade 10. A pessoa está falando aqui que fez algumas balas de coco e algumas balas de mel e quer dividir essas balas em pacotes, sendo que cada pacote tem que ter o mesmo número e o mesmo tipo de balas, tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer o MDC desses dois números, né? Já que o número de balas tem que ser um divisor desses números aí. Então, olha só, dá para dividir por 2, dá para dividir por 2 de novo, não dá mais por 2, mas dá para dividir por 3, que dá para dividir por 7. Prontinho, chegamos ao final do nosso MDC. O valor do MDC vai ser a multiplicação desses 4 números primos, que é de 84 balas, tá certo? E aí, no final, na letra B, ele está perguntando quantos pacotes de bala ele vai ter. Lembra que aqui embaixo a gente acha os pacotes de bala que vieram de cada tipo de bala? Pois é. Então, a gente vai ter 4 pacotes de bala de coco e 3 pacotes de bala de mel. Eu esqueci, eu não escrevi aqui, gente, vamos lá. Não é esse aqui. Então, o número total de balas vai ser 4 mais 3, que é igual a 7 pacotes. Beleza, pessoal? Bom, aqui na atividade 11, ele está falando que o MDC de dois números é 24 e que o MMC é 504, sendo que um dos números é 168. E aí ele pede para calcular o outro número. O que a gente tem que lembrar? Que quando a gente multiplica o MDC pelo MMC de dois números, a gente acha o mesmo valor que seria a multiplicação desses dois números, tá? Então, olha, eu tenho um número que eu estou chamando de A e o 168, e aí eu vou multiplicar o MMC e o MDC deles. Prontinho, deu esse número aqui. Esse número tem que ser A vezes 168. Então, para achar o valor de A, eu vou dividir esse número por 168. Pronto, achei 72, que é o valor do outro número, que é o número A, beleza? Bom, aqui na atividade 12, ele fala o MMC de dois números primos, que é 600, e fala que um dos números é o 24, e pede para determinar o outro, tá? Então, beleza, vamos lá. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Que esse número que a gente não conhece, né? Ele é número primo em relação ao 24. Não quer dizer que ele é um número primo geral, tá? Mas ele é um número primo em relação ao 24, o que quer dizer que os dois não têm nenhum divisor em comum. Então, nesse caso, o MMC vai ser a multiplicação desses dois números. Então, para achar o número A, basta dividir 600 por 24, tá certo? Que dá 25. Gente, ignora isso aqui, eu não sei por que isso apareceu. Desculpa, foi um resquício da questão anterior no slide, beleza? Então, o número que a gente está procurando, que é o A, é o 25, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal para receber nas próximas semanas e deixa um comentário aqui para mim, falando se você teve dificuldade em alguma questão, se você gostou dessas atividades
e se você gostou da minha resolução, tá bom? Eu amo ler os comentários de vocês. Por hoje é só, um beijão e tchau, tchau!